Férias lembram descanso, mas muitos responsáveis acreditam que, mesmo neste período, as crianças e os adolescentes precisam estudar para não perder o ritmo. Outros defendem que é o momento de passear, brincar e conhecer lugares novos. Para os pais que não podem parar de trabalhar, as férias podem ser um problema. Estatísticas revelam que as emergências dos hospitais têm um aumento de 10% no número de atendimentos às crianças neste período. Afinal, o que fazer com eles? Para achar respostas para essas e outras perguntas sobre o assunto, está no ar o Educa Ação. Fazer atividades, que tem a ver com o que a criança está aprendendo na escola e trazer para as férias como uma forma prazerosa, acredito que seja uma boa medida, Então, se a criança está aprendendo sobre história, sobre a República, quando a capital do Brasil era no Rio de Janeiro, por que não visitar o Museu da República do Rio? E assim ir trazendo de uma forma diferente para a criança esse aprendizado da escola junto com a forma prazerosa. Acho que essa é uma boa mistura quando se fala de não parar de estudar. Eu acho que se divertir é a lei das férias. Todo mundo, para adulto ou para criança. Quais são as férias ideais? Olha, eu acho que as férias, assim como o adulto programa as férias, eu acho que o adulto tem que programar as férias das crianças também. E entender qual é a expectativa dessas férias. Então, se a expectativa é diversão, o que é diversão para aquelas crianças? As crianças se unem nas férias. Porque dia de férias para a criança é férias de outras crianças também. Não é como um adulto que você entra de férias, passa um mês sozinho e você decide o que vai fazer. Não, eu tenho outras crianças, então reunir essas crianças eu acho que é o ideal. Reúne primo, reúne vizinho e assim criar atividades que vão trazer as férias inesquecíveis para essas crianças. Então, acredito que planejar as férias é muito importante. E planejar as férias enquanto estão nas aulas já traz o prazer das férias antecipado. Não faça passeios, faça experiências. E a ordem é tire as crianças dos shoppings. É isso? Exatamente. Eu monto roteiros, Eu monto roteiros para famílias, para grupos. E a ideia é sempre pegar a essência daquele grupo, pegar a essência daquela criança ou aquele grupo de crianças, O que é a experiência e não o passeio? A experiência, como a Andréia estava dizendo antes, é que a gente pode criar motivos para que aquele passeio aconteça. Vamos supor, um piquenique, por exemplo. Quando você vai fazer um piquenique, existe uma semana antes do piquenique, existe aquela expectativa da criança. Normalmente é no fim de semana, porque o pai está trabalhando. Então, para criar aquele piquenique, por que não ter um tecido e pintar aquele tecido que vai ser a toalha que vai ser do piquenique? Por que não levar a decoração, pegar a revista e recortar e fazer uma decoração para aquele piquenique? Criar os seus... É o que você está falando. O mais importante é o que antecede o passeio, Exatamente. Às vezes a gente pode programar um passeio em 6 meses e esse passeio dura 2 horas. Exatamente. Então, a ideia é trazer essa experiência, Então, a gente pode trazer essa experiência de várias formas. Tirar do shopping. Por quê? Os pais reclamam sempre, Estamos sem dinheiro nas férias, Sempre assim, Quando procuram para fazer um roteiro, tenta abaixar o custo. Sempre. Tenta abaixar o custo. A gente quer ter uma experiência, mas sem esse custo elevado. E aí eles colocam as crianças no shopping? Shopping é consumo. Então você não tem dinheiro, vai levar as crianças pro shopping? Acho que tem alguma coisa errada aí, Então, assim, tirar do shopping. Eu quero levar ao cinema. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, ainda temos cinemas de rua. Sim, temos cinemas de rua. Então, às vezes, aquela atividade tem que ser maçante durante 8, 10 horas num shopping. Você pode diminuir entre 2 horas num cinema, em vez de ir para um fast food, você vai e estende com uma caminhada numa praia, e assim faz 4 horas de passeio, que vai ser aquela experiência super legal. A criança vai voltar para casa ainda com energia, boa para dormir também, e não fica aquela coisa maçante durante 12 horas dentro de um shopping. Numa cidade como Rio de Janeiro. Eu acho que os pais às vezes esquecem que o olhar da criança é muito especial. É um olhar de quem é curioso, de quem se deslumbra com tudo. Então, às vezes, para a criança ela andar de metrô é uma novidade, é uma coisa super diferente. Isso. Então, eu já fiz passeio com meus filhos de meios de transporte. E aí eles andaram de ônibus, de metrô, pegamos a barca, fomos até Niterói, voltamos.
Era o Vamos passeio, conhecer passeio. os meios de transporte. André, isso é experiência, André. Isso é experiência. Isso é experiência. Vamos isso para não é só passear. Paquetá, passa num lugar onde só tem bicicleta. Ai, mas Paquetá, gente, é um lugar tão... É. Né? E esses passeios são mais baratos? Não, para eles é muita Exatamente. novidade, é uma coisa muito diferente. Então, é um pouco resgatar essa possibilidade, né? A visão da criança é muito parecida com a visão do turista que nunca foi num lugar, né? É isso então, mesmo. quando a gente viaja, pode ser que quando a gente chega em Paris, o parisiense vai virar e falar, você vai na Torre Eiffel, mas por que Torre Eiffel? Porque é aquilo que eu vejo todo dia. Ou o Cristo Redentor, que a gente passa o tempo todo. Mas o turista que nunca viu, só viu aquilo pela televisão, às vezes nem sabe que aquilo ali existe. Quando olha, aquilo é grandioso. É muito mais do que o trivial. Para criança também é assim. Então, andar de metrô, esse exemplo é perfeito. Andar de metrô pode ser uma experiência. Maravilha. Pode ser um e programa. com essa reflexão, a gente vai para um breve intervalo e você não desgruda, porque são apenas alguns segundos, a gente volta já já. Você sabe o que fazer com as crianças e com os adolescentes durante o período de férias? Então fique ligado, pois nós estamos discutindo exatamente isso e este é o segundo bloco do Educação. Sabrina, passeio em dia de sol para criança, dicas aí. Bom, eu falei antes do piquenique, né? Vou continuar no piquenique. Onde fazer esse piquenique? Então, trazendo um pouco aqui para o centro, para a Zona Sul. A gente tem o Aterro do Flamengo, que muitas pessoas, né, acham que aquilo tá ali todo domingo. Sim, tá todo domingo. E a criança pode amar todo domingo o Aterro do Flamengo. Temos o Mirante do Pasmado, em Botafogo. Temos o Museu Chácara do Céu, em Santa Teresa, por exemplo, que é um lugar que pouquíssimas pessoas conhecem. E tem um jardim lindo. Então, a ideia do piquenique pode ficar aí, ainda adicionando Floresta Tijuca, Quinta da Boa Vista, Parque Madureira, e assim vai um monte de parque que, se procurar um pouquinho na internet, acha muito mais do que essa lista que eu tô dando. Mas eu destacaria esses 6 lugares para o piquenique, que é bem legal. E outros lugares que eu penso bastante é ocupar a sua área, a área do seu bairro, né? Ocupar a área do seu bairro. A área do seu bairro vou olhar o que tem em volta que eu posso aproveitar do meu bairro e ter um outro olhar para poder trazer a criança que ele sempre passa ali para ir para a escola. Por que não parar naquela praça? Por que não fazer uma atividade naquela praça? E assim ocupar de dia, né, esses lugares, eu acho que é essencial. Além das nossas praias, porque férias, Rio de Janeiro, as praias estão aí. Então, eu vou dar a ideia de 2 lugares bem diferentes, além de Copacabana, Ipanema, Leblon, as praias da Zona Oeste, né? As praias de Grumari, Prainha, são praias diferentes, são praias mais reservadas, tem que ir cedo. E as praias de Niterói, que muita gente do Rio de Janeiro é pertinho, é fácil de chegar, então Piratininga, Cambuinhas, Itacoatiara, Prainha de Itacoatiara, por exemplo, é um dos lugares mais lindos que a gente tem no nosso estado. E aproveita e faz um passeio por ali, conhece outro lugar também. Exatamente. Não é isso? Passeio histórico também, centro do Rio, né? Conhecer um pouquinho da história. O dia de sol, para colocar uma criança dentro de um museu já é mais difícil. Então, agora, se estiver chovendo, chuva? eu indico. Por exemplo, a Casa Daros, né, que é um centro cultural. A Casa Daros, ela tem atividade para as crianças nos feriados e nos sábados e domingos. Então, fim de semana e feriados, leva para Casa Daros. Pode ser atividade com bebê. Eles têm atividades com bebê, não só com criança mais velha, né, de 4, 5 anos. Tem de 7 a 8. E tem alguns outros cinemas que levam essa parte histórica a sério, né? Então, assim, o Estação Botafogo, o Itaú Cinemas, entra e procura um pouquinho, porque nas férias eles têm várias atividades. Então, tá chovendo? Leva a criança para a parte cultural. É uma ótima... O Museu de Arte Naif, em Laranjeiras, também tinha uma proposta para bebês muito interessante, muito bacana. Sabrina, continuação de passeios de graça ou baratos para crianças durante dias de chuva. E vamos falar um pouquinho dos adolescentes também, rapidamente, que a gente está no finalzinho do programa. Claro, óbvio. Bom, eu acredito que, assim, os mais baratos, né, que a gente... são os parques, né? A gente tem os parques para tudo que é lado. Então, Parque Lage, Jardim Botânico, pode ir sim, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes ao Jardim Botânico, você vai ver coisas diferentes. Às vezes a criança, vamos só explorar aquele cantinho e o adolescente explorar só aquele canto, é diferente.
Floresta da Tijuca, trazer a natureza sempre para a criança durante as férias é muito interessante, porque é o lugar que a gente menos visita durante o ano, que é a natureza. E adolescente, para dar dica? Todas essas trilhas da cidade, todas elas podem ser feitas por adolescentes, né? A partir de 13, 14 anos, dependendo da altura, já pode ir a várias trilhas, sempre acompanhado, sempre com guia de turismo, ecoturismo, né? Ok, muitíssimo obrigada pela participação de todos Obrigada aqui. a vocês. Voltem Obrigada, sempre. O nosso programa já está terminando e se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv.